Pessoal, para o exemplo 2. Em uma loja de materiais de construção, são vendidos sacos de cimento 25 quilos cada. A maioria dos clientes pede à loja que faça a entrega no local da obra quando a compra envolve vários sacos de cimento. A massa total do cimento, Y em quilogramas, entregue em uma obra pode ser escrita como função da quantidade de sacos de cimento encomendados. Então, olha aqui. Essa aqui é a quantidade total de quilos de cimento em relação à quantidade de pacotes de sacos de cimento. Então, se a pessoa compra um saco de cimento, 1 vezes 25, ela vai carregar 25 quilos. Se compra 2 vezes 25, 50 quilos. Assim por diante. Eu sempre multiplico a quantidade de sacos pelo peso de cada pacote, de cada saco de cimento. Os coeficientes A e B dessa função são: o A é quem está multiplicando a variável x, 25. Como não tem nada adicionando, o b é 0. Pessoal, tem uma outra regrinha agora. Quando b for 0, nós temos um caso especial de função afim. Ela ganha outro nome. Ela é chamada de função linear, tá? Então, tentem memorizar, ó. Quando eu tenho uma função afim, que ela vai ser só essa cara aqui, ó, ax, que eu não tenho nada somando e nada subtraindo, ela é chamada de função linear. Tá? Vamos mostrar aqui, ó. A função afim é escrita da forma y igual a x mais b, sendo a e b números reais, né? E o a sempre diferente de zero, porque senão vai ter uma função contínua, y igual a um número, tá? E quando b for zero, nós temos só a função y igual a x, e é chamado também de função linear, tá bom? Vamos aqui, ó. As funções lineares apresentam uma propriedade interessante. As grandezas relacionadas podem ser diretamente proporcionais. Então, número de sacos de cimento. Então, aqui, 1, eu substituo o x por 1. 25 vezes 1, 25. 25 vezes 2, 50. 25 vezes 5, 125. Lembra a razão de proporção? A razão entre o total de quilos e a quantidade de sacos sempre vai ser igual a 25. Então, aqui, ó, se eu compro um saco, 25 dividido por 1, 25. Se eu compro 2 sacos, 50 dividido por 2, 25. Sempre vai ter a mesma razão, tá? Assim, a constante de proporcionalidade é 25. E, portanto, podemos escrever, no caso aqui, o A sendo igual a essa razão de proporção, 25 vezes x, tá? A gente já tinha visto ali, né? Em uma função, as variáveis nem sempre podem assumir qualquer valor real. Por exemplo, quando relacionamos as quantidades de massa de cimento com quantidade de sacos, tanto x quanto y são representados por números inteiros e não negativos. Então, na lógica, se eu estou comprando uma quantidade de pacotes, eu não posso falar assim, eu comprei menos 1. Eu estou com peso de menos tanto. Então, são unidades de medidas positivas, tá? Perceba que estamos considerando apenas quantidades inteiras de sacos e cimentos, de saco de cimento, e também não faz sentido assumir uma quantidade negativa para essas duas variáveis, tá? Então, olha aqui. Para cada valor da variável independente x, associamos um único valor da variável dependente y, denominado imagem. Como assim, pessoal? Sempre a imagem é o resultado final. Então, por exemplo, se eu estou aqui na minha função 25x, quando eu pego um valor para x, eu calculo, eu obtenho um resultado final. Esse resultado final é a minha imagem, tá? São os valores que a função assume, tá? Assim dizemos que y está em função de x, tá? Então, y está em função de x. Por isso que às vezes o pessoal troca, que representa a mesma coisa, tá bom? Então, nós podemos representar a função afim de duas maneiras.
usando o y ou usando f de x, tá? Veja como usar a segunda notação aproveitando os valores da tabela do exemplo. Então, essa segunda notação aqui, f de x. Quando eu comprei um saco de cimento, eu troquei o x por 1. Aqui fica f de 1, eu estou calculando a função no ponto 1, eu troco x, a variável, por 1. Aqui eu troquei por 2, aqui por 5 e aqui por 10, tá bom? Vamos lá? Pessoal, agora, só um pouquinho mais aqui de exemplo. Para uma função y f de x, igual a f de x, qualquer definimos. Tem dois conceitos, domínio e imagem, tá? O domínio da função é o conjunto de valores que a gente pode utilizar para a variável x, tá? Usando a notação domínio da função, tá? Então, o domínio são todos os valores que o x pode assumir. Então, lá anteriormente, quais foram os domínios que foi utilizado? Número 1, número 2, o 5, tá? E o que é a imagem da função? A imagem da função são todos os valores da variável y, que correspondem a algum valor da variável x. E é representado por im, de abreviação imagem da função. Então, quando eu assumo um domínio, um valor para x, calculo a função, o resultado obtido faz parte da imagem da função, tá? Então, olha aqui. Assim, no exemplo 2 temos o domínio. O domínio é o conjunto de todos os números naturais, pois representam quantidades inteiras. Então, poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 pacotes, saco de cimento. Então, o domínio da função são todos os números naturais, inteiros e positivos, tá? Só que quem seriam as imagens? Seriam múltiplos de 25. Seria, se eu não comprei nenhum, é 0. Se eu comprei um 25, 50, 75, tá? Então, a imagem seriam os múltiplos de 25. Aqui vai infinitamente, tá? Agora, pessoal, eu quero aqui que vocês assinalem as funções polinomiais do primeiro grau. Do primeiro grau é quando o expoente da variável x for 1, tá? Então, vocês vão fazer só um xizinho, onde o expoente for 1. Vocês vão fazer o exercício 1. Vou dar um exemplo aqui, ó. 20x mais 4. Essa é do primeiro grau. Qual é o expoente da variável aqui? Não aparece, é 1. Vocês iriam fazer um xizinho. Se eu pedisse para identificar quem é o A e quem é o B, se for uma função afim, 20x mais 4, ax mais b. Então, o A seria o 20 e o B seria o 4. O exercício 2 pede para fazer isso, tá? Identificar na função afim quem é o A e quem é o B, tá bom? O exercício 3 fala o seguinte. Calcule os valores numéricos para a função 4,5x mais 123 quando x é igual a menos 5, 2,3 e 12,8. Então, eu tenho essa função aqui, ó. F de x é igual a 4,5x mais 123. Eu quero calcular para 3 valores. Eu vou calcular aqui o primeiro. F de menos 5. Então, F de menos 5. Eu vou trocar o x por menos 5. Então, aqui, mais com menos, menos. Eu vou fazer 4,5 vezes 5. Vou fazer aqui em cima. 5 vezes 5, 25. Fica o 5, sobe 2. 5 vezes 4, 20. Com 2 subiu 22. É 225? Não, porque eu tenho vírgula aqui, né? Casas decimais. Então, eu tenho que contar as casas decimais. Quantas casas decimais? Uma. Um número após a vírgula. Então, eu venho aqui, conto uma. Então, 4,5 vezes 5 é 22,5. Já tinha feito a regra de sinal, né? Positivo com negativo, negativo. Então, eu tenho R$123. Gastei R$22,50. Então, eu vou ficar com quanto? Com R$100,50. Então, F de menos 5 é igual a R$100,50. Ah, se eu fosse falar,
Qual é o domínio nessa continha? O domínio é o valor que eu utilizei para x, no caso menos 5 é o domínio, e a imagem é o resultado obtido. A imagem 100,5, ok? Vocês vão fazer isso com a B e a C. O exercício 4 fala o seguinte: escreva a lei de formação que representa o perímetro de cada polígono indicado, sendo x a medida dos lados. Então, vocês vão fazer, por exemplo, um octógono. O perímetro é a soma dos lados. O octógono tem 8 lados. Então, a função do perímetro vai ser o número de lados vezes a medida do lado, 8x. Então, essa é a função do octógono, para encontrar o perímetro. Do hexágono, vai ser 6. Então, o perímetro do hexágono, a função vai ser 6 vezes o tamanho e a medida desse lado. Daí, pede para vocês substituírem o perímetro do hexágono por dois valores, 5 e 3. Então, no lugar do x vai ser 5 e 3. E depois, para o octógono, 2,5 e 1,3. Só fazer a continha, tá, pessoal? Depois, eu quero que vocês tentem fazer também o exercício 5 e o exercício 7, tá? O exercício 5 e o exercício 7. Tá bom? Tentem fazer. Dúvida é só perguntar. Que agora, pessoal, a gente vai entrar na representação gráfica, tá? Então, vocês tentem fazer o 5 e o 7, da página 7 também. Além de fazer o 1, 2, 3 e o 4, que eu dei já as orientações. Até já!